no INSS. E eu quero começar o programa de hoje relembrando a você isso que nós tratamos, sobre essa farra no INSS. E eu trouxe aqui a explicação em números sobre como o PT e o Lula estão promovendo um verdadeiro saque às empresas públicas no Brasil, transformando empresas que há 4 anos, sob o governo Bolsonaro, davam lucro, em empresas que estão sangrando muito financeiramente. Dito isso, na sexta da semana passada, nós tivemos uma informação relevante sobre esse caso. O fato de que o sindicato do irmão do Lula cresceu mais de 100 milhões de reais desde quando o ladrão voltou à presidência da República. Vejam, não sou eu que estou dizendo, vejam só essa reportagem do Metrópolis explicando a história. O irmão do presidente Lula teve um salto de 100 milhões de reais no seu faturamento durante o auge da farra do INSS. O Sindinap, que tem como vice-presidente Frei Chico, o irmão mais velho do presidente, foi alvo da Polícia Federal por integrar um esquema de descontos indevidos sobre aposentadorias. Esse esquema teve seu auge entre 2021 e 2023, quando o número de filiados do sindicato saiu de 170 para 420 mil. Os filiados ao sindicato têm sua mensalidade associada cobrada diretamente da folha de pagamento a partir de um acordo feito entre o sindicato e o INSS. Só que uma investigação da Controladoria Geral da União identificou aposentados e pensionistas que tinham a mensalidade descontada, mas negaram ser associados ao sindicato. Com a mensalidade desses filiados, o faturamento do sindicato cresceu exponencialmente, saindo de 41 para 149 milhões. O repórter Luiz Vassalo, que acompanhou e revelou o esquema da farra do INSS, explica que a cobrança dessas mensalidades começava depois que os aposentados faziam crédito consignado com uma cooperativa que é associada a esse sindicato. Ele também mostrou o racha político depois que o Sindinap foi alvo da Polícia Federal. Quer entender melhor essa história? Então acesse a matéria dele no metrópolis.com. Um vídeo bem explicadinho do Metrópolis. Parabéns aqui para o repórter. Mas, pelo que eu entendi, então, digamos que eu seja presidente de um sindicato e esse sindicato tem 170 mil membros. Isso me leva a um faturamento de 41 milhões de reais. Dinheiro que é descontado direto. Então não tem nem opção da contribuição. Dinheiro é descontado. Eu tenho 41 milhões de reais. Aí, em 2023, o meu irmão, que não é exatamente conhecido pela sua honestidade, né, toma posse como presidente da República. Durante o governo do meu irmão, estoura um grande escândalo de corrupção relacionado ao desconto indevido da pensão de aposentados e pensionistas do INSS, justamente em favor de sindicatos. E se descobre que o meu sindicato, desde que o meu irmão virou presidente, passou de 170 mil membros para 420 mil. E o faturamento aumentou em quase 100 milhões. Chegando, então, a 149 milhões de reais. Alguém acha essa história estranha? Bom, eu ou sou um gestor espetacular que estranhamente passou a entregar resultados depois que meu irmão assumiu a presidência, ou então o meu irmão, que por um acaso é um ex-condenado, um ex-presidiário, descondenado em vários escândalos de corrupção, participou e me botou nos esquemas dele. E eu acho que vocês podem dizer no chat. Vocês acham que o irmão do Lula é o Ronaldinho Gaúcho dos sindicatos? Ou cheira a sacanagem? Respondam vocês no chat, eu estou aqui acompanhando sempre a participação de vocês. E, claramente, né, a maioria esmagadora acham que isso parece um caso de corrupção. Mas vocês sabem quem discorda de vocês? A Polícia Federal. E eu falo isso porque em um raro momento em que a Polícia Federal não estava empenhada na prisão de mães de famílias, manifestantes, senhoras rezando terço, meliantes de batom, o diretor-geral da Polícia Federal deu uma entrevista dizendo que o irmão do Lula não é investigado na operação que apura corrupção no INSS e nos sindicatos. Bota o vídeo pra gente aí, Bruno. Do qual ele faz parte da diretoria. É alvo dessa investigação? Veja, Heloísa, várias entidades e associações foram objeto de buscas e apreensão e de medidas também contra os seus dirigentes. E esse sindicato, o Sindinap, não foi objeto de busca e apreensão, tampouco os seus dirigentes foram alvo de qualquer medida, as pessoas físicas alvos de qualquer medida. E respondendo muito objetivamente, o irmão do presidente Lula não é alvo da operação, não é investigado na operação, portanto isso eu sei que pela questão política termina gerando uma onda de pessoas tentando fazer uma vinculação que hoje se mostra... Que absurdo, uma vinculação. Vocês estão ouvindo aí, o irmão do Lula não é sequer investigado. Eu sou investigado, ou fui investigado, por tentativa de golpe de Estado pela mesma Polícia Federal, porque fiz reportagens a respeito do que estava acontecendo nas Forças Armadas. O irmão do Lula, presidindo o sindicato, não é sequer investigado.
E mais, falar que o fato do sindicato dele ter coincidentemente ganhado um caminhão de dinheiro justamente durante o mandato do seu irmão é, nas palavras do diretor-geral da Polícia Federal, uma questão política. O julgamento do Bolsonaro é técnico. Mas citar que o irmão do Lula, o Ronaldinho Gaúcho dos sindicatos, possa ter roubado pra cacete, aí é uma questão política. Então, parabéns, Polícia Federal. Os tigrões, quando o assunto é prender mãe de família, e tchutchuca, quando o assunto é investigar a família do Lula. Vamos para um próximo tópico. Espera aí. Pequena emergência familiar aqui. Tocar a pauta. O programa ao vivo tem dessas coisas. A pauta, a gente continua falando da Polícia Federal, num certo sentido, já que a gente está falando do incrível trabalho deles, um orgulho para o Lula, né? Então, vamos ver o que o chefe da Polícia Federal e o tribunal do qual ele faz parte estão fazendo. A notícia aqui sobre a qual eu vou tratar talvez tenha sido uma das notícias mais tristes do Brasil nos últimos tempos. Mais do que isso, é uma notícia emblemática, tá? Que define uma época que, mesmo após vencida, jamais vai poder ser esquecida. Como vocês devem ter visto, eu estou falando da notícia que o Supremo Tribunal Federal formou maioria pela condenação da Débora Rodrigues a, pelo menos até o momento, 11 anos de prisão. Vejam a reportagem disponível no Paulo Figueiredo Show. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria para condenar pelo menos 11 anos de prisão a cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, que pichou a Estátua da Justiça com batom durante os atos do 8 de janeiro de 2023. Dos 5 ministros do colegiado, falta apenas o voto da ministra Carmen Lúcia. O julgamento foi retomado nessa sexta-feira, na sexta-feira passada, em plenário virtual após o pedido do ministro Luiz Fux. O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, votou em 21 de março pela condenação da cabeleireira a 14 anos de prisão pelos crimes de associação criminosa armada, tentativa de abolição... associação criminosa armada com batom é muito ridículo. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, muito violenta, golpe de Estado, deterioração de patrimônio tombado e dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União. Obviamente seguiu o voto do Alexandre de Moraes, o vagabundo do Flávio Dino, o Gordola. Nessa sexta-feira, por volta das 11 horas, o Fux optou por reduzir a pena a 1 ano e meio. De 14 para 1 ano e meio, admitindo apenas o crime previsto no artigo 62, inciso 1º da Lei 9.605 de 98, que trata sobre destruir, inutilizar ou deteriorar bem especialmente protegido por lei. Logo em seguida, no entanto, o ministro Cristiano Zanin, ex-advogado do Lula, se manifestou favorável ao entendimento de Moraes, só que sugeriu uma pena menor de 11 anos. O voto do Fux trouxe esperança à defesa. Caso os ministros Cristiano Zanin e Carmen Lúcia concordassem com ele, Débora, que ficou 2 anos presa, conseguiria a liberdade, já que atualmente segue em prisão domiciliar com diversas medidas cautelares. Com a manifestação do Zanin, no entanto, o vagabundo, essa possibilidade só existe se Carmen Lúcia divergir do relator e algum dos ministros que já votou pela condenação, o Alexandre, o Gordola, ou o Zanin, reavaliar o voto. Essa, então, é a situação da Débora no presente momento. É importante dizer que a proclamação do resultado final do julgamento está marcada para o próximo dia 6 de maio. Até lá, é possível que qualquer um dos ministros altere o seu voto. Para que a Débora não seja condenada a 11 ou 14 anos de prisão, a Carmen Lúcia precisa seguir o entendimento do Fux e, ao mesmo tempo, ou o Alexandre, ou o Gordola, ou o Zanin mudarem o voto deles. É improvável? É. É impossível? Quase. E eu sei que pode parecer irreal que qualquer um desses 3 mude o seu voto, mas a gente deve orar e pedir para que assim seja feito, né? Às vezes Deus visitou a mulher de Pôncio Pilatos, pode ser que visite a mulher do Gordola e faça ele mudar a opinião. Mas o fato é que, por mais triste, e obviamente não tem nada a se comemorar nessa tragédia, ela ganhou o mundo, né? É um desses casos icônicos. Né? É um desses casos. Eu tenho que dizer que a decisão dos ministros teve alguns impactos positivos para a nossa causa. Vejam, ontem, na verdade, uma matéria da Fox News, a maior rede de televisão dos Estados Unidos, que claramente trata sobre o Brasil, fez uma matéria sobre o caso, dizendo uma manifestante brasileira, segundo, não relatórios, né, segundo
reports são reportagens. Segundo reportagem, foi condenada a 14 anos de prisão por escrever uma mensagem com batom em uma estátua durante os protestos em 2023. Diz a Fox News, Débora Rodrigues, de 39 anos, foi recentemente condenada após ser considerada culpada de envolvimento com uma organização criminosa com a intenção de realizar o golpe de Estado, segundo a BBC. Ou seja, a Fox News está citando a BBC. Rodrigues, que trabalha como cabeleireira, escreveu "Perdeu, mané" na estátua da Justiça em frente ao Supremo Tribunal Federal. No entanto, ela não esperava ser processada por escrever a mensagem e disse ao júri que desconhecia a dimensão dos protestos. Ela fala, fui ao protesto e não imaginei que seriam tão turbulentos, disse Rodrigues, segundo a BBC. Nunca fiz nada de legal na minha vida, acrescentou. De acordo com a BBC, e isso é a Fox News, citando a BBC, que é ou seja, a maior rede de televisão dos Estados Unidos, citando a maior rede de televisão do Reino Unido. O ministro Alexandre de Moraes argumentou que a cabeleireira, de forma consciente e voluntária, se alinhou aos manifestantes que buscavam derrubar o governo brasileiro. O ministro também acusou Rodrigues de ocultar provas, possivelmente apagando mensagens do seu celular, e afirmou que a mulher de 39 anos teria admitido a participação em atos antidemocráticos. E continua a reportagem, dizendo que o próprio Bolsonaro pediu anistia para Débora e tudo mais. Ou seja, o caso recebeu também na BBC, que é a maior rede de rádio e televisão do Reino Unido, né? A reportagem da BBC foi mulher que usou o batom para escrever em estátua durante protesto no Brasil é condenada a 14 anos de prisão. Tá aí a reportagem da BBC. Então, vejam, eu peguei o caso, as publicações sobre a Débora, e mandei hoje para várias pessoas do governo americano, inclusive pessoas da Casa Branca. Eu mandei aqui a reportagem da Fox News, dizendo assim, e a pessoa me respondeu aqui, absolutely maddening, ou seja, absolutamente enlouquecedor. Did you send this to fulano? Me perguntaram se eu mandei para uma outra pessoa que está envolvida nesse processo. A resposta do que eles me disseram: I'm sorry, we are working hard to bring her justice soon. Eu sinto muito, nós estamos trabalhando duro para trazer justiça para ela soon, cedo, em breve. E aí a gente engaja aqui em outros assuntos. Mas, vejam, no que é possível, este assunto está sendo levado ao maior número de pessoas. Então, o caso da Débora, eu lamento muito que ela esteja passando por isso, mas não será à toa, Débora. Não será à toa. Pode ter certeza que o máximo de pessoas que podem estão sabendo do seu caso. E que casos como o seu, que trazem esse tipo de atenção e mostram a truculência dos ditadores que estão tomando conta do Brasil, contribuem imensamente com o nosso trabalho aqui fora. Eu posso garantir. Eu estou lendo aqui o chat direto para vocês. E acho que também há um componente muito importante nessa história, que é a questão da anistia, a discussão da anistia. Você teve, durante a semana passada, um caso, até aconteceu depois aqui do Paulo Figueiredo Show de quinta-feira, que foi o Mota, presidente da Câmara do Brasil, decidindo, por enquanto, depois de uma reunião do Colégio de Líderes, não colocar a votação do projeto de anistia em regime de urgência, ou melhor, a votação do regime de urgência do projeto de anistia. E uma das discussões que tem havido, o projeto apresentado pelo Alcolumbre, discussões do Michel Temer, e há um apetite muito grande para isso como uma pena de consolação, para, inclusive, tirar o Bolsonaro dessa história, que é, olha, em vez de nós darmos anistia, vamos discutir a redução da pena. Vamos discutir uma pena menor, que foi o caminho mais ou menos onde o Fux adotou. E há muita gente dentro do Congresso que defende esse caminho. Eu citei aqui o Alcolumbre, citei aqui o Temer, que não está, obviamente, dentro do Congresso, mas que tem uma capacidade de articulação muito grande. Neste momento em que isso acontece, em que o Fux dá um freio de arrumação e vota por um ano, é um momento onde, se houvesse alguma inteligência emocional do Alexandre, ele seguiria esse entendimento e desidrataria a anistia, eles vão e votam por 14 anos, 11 anos e por aí vai. Ou seja, eles mostram que estão dobrando a aposta. O que isso faz pelo projeto da anistia? Isso dá gás ao voto da anistia. Isso mostra que, se não for por uma ação do Congresso, não haverá nenhuma autocontenção do Supremo Tribunal Federal. Então, o caso da Débora serve para atrair atenção internacional, mas também para dentro, nacionalmente do Brasil, inclusive dentro do Congresso Nacional, para mostrar o grau de truculência
como tem agido o Supremo Tribunal Federal, e que não há alternativa senão uma ação do Congresso. A ação do Congresso primeiro vai ter que ser pela anistia e depois vai ter que ser, num dado momento, para punir os tiranos. Quem sabe a gente não consiga, aqui dos Estados Unidos, dar o empurrãozinho que faltava para que o Congresso tome a ação que precisa tomar, que é começar pela lei da anistia, que é inevitável. Bom, e aqueles que pensam que o Congresso não vai fazer nada, etc, etc, tem sempre essas pessoas. O Congresso eu digo a vocês, há apetite hoje já dentro do Congresso, eu vivo dizendo isso aqui, há mais de 300 votos em favor do processo de anistia. Hoje a dificuldade está porque o presidente do Congresso, o presidente da Congresso, não, perdão, o presidente da Câmara está sendo vítima de uma ameaça de um mafioso. E aqueles, muitas vezes, que estão aqui, inclusive no chat, dizendo, que criticando fulano, criticando Beltrano, etc. Muitas vezes essas pessoas têm medo de sequer fazer uma doação para mim, como patrocinador. A pessoa morre de medo e, ao mesmo tempo, está criticando o Mota, que está sendo ameaçado de prisão caso bote a anistia para ser votado. Então, são poucas pessoas que têm efetiva coragem de enfrentar um sistema sabendo que vão perder. E, às vezes, nem sempre essa é a atitude mais inteligente. Eu falo isso para vocês. A minha posição estratégica aqui nos Estados Unidos, óbvio que eu sofro as consequências, óbvio que eu tenho sofrido brutalmente as consequências do regime, mais do que a maioria das pessoas, inclusive, que estão no Brasil, mas eu tenho um grau de proteção, que foi o mesmo grau de proteção que buscou agora o Eduardo Bolsonaro, que não tem as pessoas que muitas vezes estão no Brasil. E, Paulo, você estaria fazendo tudo que você está fazendo aqui se estivesse no Brasil? É claro que não. Vejam, por exemplo, o caso do meu querido ex-colega, e uma pessoa que eu tenho um enorme conta, o Guilherme Fiuza, um dos jornalistas mais inteligentes do Brasil, um puta autor, brilhante, companheiro de Pingos nos Is. Ele recebeu, é pouco dito isso, mas ele recebeu a mesma ordem que o Rodrigo Constantino e eu recebemos, a mesma truculência de passaporte, multa, congelamento de bens, etc. Onde está o Guilherme Fiuza hoje? Tem que ficar quieto, porque ele estava no Brasil. Constantino e eu pudemos continuar falando, porque nós estamos nos Estados Unidos. Então, o que a gente tem que buscar? Alguma coisa que permita a liberação dessas pessoas no Brasil. Mas foi um erro apoiar o Mota e o Alcolumbre? Ora, nesse momento o deputado Sóstenes Cavalcante está fazendo uma obstrução parcial dentro do Congresso. Por que essa obstrução é possível? Ora, essa obstrução só é possível porque o PL tem várias comissões, tem o controle de várias comissões. E por que o PL tem o controle de várias comissões? Ora, porque apoiou o Mota. Então só tem poder de barganha, de negociação e de pressão porque apoiou o Mota. Só tem diálogo e a possibilidade do projeto ser colocado para votação, e eu acredito que será, porque houve o apoio ao Mota. É uma chance, não é uma garantia. Nunca houve expectativa. Mas o fato é que existe hoje essa possibilidade concreta. E não importa o que nós façamos aqui dentro dos Estados Unidos. Isso é importante que as pessoas saibam. Não importa o que nós vamos fazer aqui dentro dos Estados Unidos. Eu acho que já vou eu de novo para Washington semana que vem para mais reuniões. De novo, vocês acabaram de ouvir aquelas palavras. Nós estamos trabalhando para trazer justiça em breve. As coisas estão acontecendo, mas não importa o que nós façamos. Não importa se a gente vai conseguir o cancelamento do visto de várias pessoas. Não importa se a gente vai conseguir sanções financeiras contra o Alexandre de Moraes e outras pessoas. Isso por si só não resolve o problema do Brasil. O objetivo disso é dar instrumentos para que as instituições resolvam o problema do Brasil. Não esperem que o Donald Trump vai mandar, tirando aquele pastor picareta, o Sandro Rocha, ninguém imagina que o Trump vai lá, vai mandar os Marines, um porta-aviões, 2 F-35, bombardearem o Brasil e resgatarem o Bolsonaro. Isso não vai acontecer. A gente pode fazer pressão internacional, utilizar os instrumentos democráticos, enfraquecer e punir, e realmente punir de forma dolorosa determinadas pessoas, como o Alexandre de Moraes, mas no final das contas vai caber às instituições brasileiras reagir. E o Alexandre não vai se entregar. Ele ou vai ser tirado, ou vai ser defenestrado, ou vai ficar numa situação tão ruim que ele vai ter que pedir para sair. Mas não pensem que há solução pura e simples vindo de fora. Né? Eu gosto de fazer a comparação. Pensem em mim como um piloto de um bombardeiro stealth. Um bombardeiro invisível, né? Eu consigo fazer ataques com precisão e destruir determinados pontos de defesa do inimigo. Né? E as pessoas, daí é fácil, né? Como soldado de infantaria que olha para o bombardeiro e fala, você é um covarde que está aí em cima. Né? Eu consigo fazer esse bombardeio estratégico. Mas, no final das contas, a ocupação é feita pela infantaria. Vai ter que haver uma infantaria ocupando e resolvendo o problema.
A minha missão, num dado momento, vai se encerrar aqui nos Estados Unidos e alguma outra liderança vai precisar conduzir o processo no Brasil. Quem será essa pessoa, Paulo? Não sei, que Deus levante essa pessoa. Eu tenho certeza que Deus me levantou aqui, me colocou aqui exatamente nesse momento, com o conhecimento que eu tenho, com as relações que eu tenho, com esse propósito. Eu tenho também fé que Deus vai levantar as pessoas certas no Brasil para darem andamento depois disso. E todos vocês em casa podem fazer a parte de vocês.